Hoje a gente vai mergulhar numa ideia teológica que é, francamente, fascinante, do Emanuel Swedenborg. Vamos tentar entender uma coisa. Antes da figura de Cristo, como é que o divino se comunicava com a humanidade? A resposta, adianto, é uma jornada incrível, que vai do simbólico para o real. Então, a grande questão é essa, né? Como é que era esse divino humano de Deus antes da encarnação? Era, sei lá, uma pessoa? Uma forma de anjo que aparecia de vez em quando? Sabe, a resposta para isso não é só um detalhe, ela muda tudo na nossa forma de entender a relação entre o divino e a humanidade. Pois é, e a resposta que o Swedenborg dá para isso não é qualquer coisinha não. Ele mostra que teve uma mudança assim radical no jeito que o divino interagia com o mundo. Pensa comigo, é a diferença entre ver a sombra de uma pessoa na parede e de repente essa pessoa virar e ficar cara a cara com quem está olhando. Foi exatamente essa transição, da representação para a presença de verdade. Então, para a gente entender bem essa virada de chave, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Swedenborg dá um nome para esse período antes da encarnação. Ele chama de a Era dos Representantes. Mas o que isso quer dizer na prática, afinal? O jeito como isso funcionava é, olha, genial. Não era uma presença direta do divino, não. A melhor comparação é pensar num embaixador. Ele chega, fala com toda a autoridade do rei, representa o rei em tudo, mas ele não é o rei. Era assim que funcionava. O divino se manifestava por meio de um anjo, que era tipo um canal, preenchido pelo Espírito de Jeová só para aquela comunicação. E é isso que Swedenborg chama de divino humano representativo. O nome é um pouco técnico, mas a ideia é simples. O ponto-chave aqui, o que a gente precisa guardar, é que essa manifestação não era a essência do divino. Era uma representação, um intermediário, sabe? Um canal de comunicação temporário, feito sob medida para aquele momento da história. E aí pensa só no efeito cascata disso. Se a própria manifestação do divino era uma representação, então tudo que vinha dela também era. A igreja daquela época, as cerimônias, os ensinamentos, tudo isso era, nas palavras dele, sombras. Elas só apontavam para uma realidade que ainda estava por vir. A luz espiritual, digamos assim, chegava de forma indireta. Só que essa era de representantes, de sombras, ela não foi para sempre. Chegou um momento em que algo mudou. Na verdade, tudo mudou. E a mudança foi tão profunda, que Swedenborg usa uma metáfora perfeita para ela: a chegada do Sol. A encarnação, nesse cenário todo, não foi só mais um evento histórico. Não mesmo. Foi o ponto de virada. Foi o momento exato em que aquela presença que era mediada, que vinha através de um anjo, se tornou uma presença direta, pessoal. Finalmente, a representação abriu o caminho para a realidade. E aqui a gente consegue ver esse contraste de um jeito muito claro, né? Onde antes tinha uma presença por meio de um anjo, agora, presença direta e pessoal. Aquela igreja de sombras e figuras deu lugar a uma realidade espiritual presente de verdade. A ilustração, que antes era por tipos, por símbolos, virou uma ilustração espiritual direta. E a eficácia, que antes era limitada, se tornou plena. Foi uma mudança completa de paradigma. Para descrever o fim daqueles rituais antigos, o Swedenborg usa uma imagem que é, nossa, muito poderosa. Ele diz que eles simplesmente se dissiparam, como as sombras da tarde ou da noite quando o sol se levanta. É isso. A luz chegou e as sombras perderam sentido. Tá, então vamos juntar as peças. O que significa, no fim das contas, essa transição? O que realmente muda, na prática, quando se sai de um mundo de sombras para um mundo de realidade divina? Bom, o ponto central é que aquela forma representativa tinha um limite, uma limitação. Ela conseguia apontar, conseguia simbolizar, mas ela não tinha o poder de iluminar a mente das pessoas de um jeito direto, profundo. Era como se existisse um véu, sabe, entre a humanidade e a compreensão total do divino. Então, a grande transformação foi essa, a forma como a ilustração espiritual acontecia. Antes, era um processo quase de decifração de símbolos, de tipos e figuras. Depois, a compreensão passou a vir direto da fonte, direto da presença divina, sem intermediário nenhum. Então, vamos resumir os pontos mais importantes que a gente viu.
Primeiro, a encarnação não foi só uma continuação, foi uma revolução. Ponto. Segundo, a presença divina mudou de patamar, foi de indireta e simbólica para direta e real. E terceiro, e talvez o mais poético, o sol dessa presença divina simplesmente baniu, acabou com as sombras da representação. E eu quero terminar com uma pergunta para a gente pensar. O que de fato significa, para a experiência espiritual, para a experiência humana, quando uma sombra, que só aponta para algo, dá lugar à própria fonte de luz? A mudança não é só de intensidade, né? Muda a própria natureza da conexão com o que é divino.